Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao módulo referente à disciplina de Metodologia Científica. Eu me chamo Thaís Fontinelli, sou psicóloga, mestre em Psicologia e vou acompanhar vocês nessa jornada para a gente construir o conhecimento da metodologia científica, pensando principalmente no trabalho de conclusão de curso que é exigido de vocês, alunos, aqui em todas as pós-graduações ofertadas pelo Instituto Pangea. Para a gente começar essa conversa, é importante deixar registrado que o trabalho de conclusão de curso que vocês precisarão entregar ao final da pós-graduação é no formato de artigo científico. Então, hoje, aqui nessa disciplina, ao longo dessa disciplina, a gente vai discutir o que é uma pesquisa científica, como construí-la, como traçar aí esses procedimentos investigativos para se chegar a um conhecimento científico. E, claro, a parte mais importante, que é a que principalmente interessa a vocês, como comunicar os resultados dessa pesquisa científica, no formato de artigo, no caso dos alunos do Pangea. Para a gente começar a construir, então, essa disciplina, eu vou compartilhar com vocês os slides e a gente vai dando sequência, iniciando principalmente pela discussão do que é a pesquisa científica, do que ela se trata. Bom, a pesquisa científica ela é diferente do conhecimento que a gente conhece por senso comum. Então, assim, o conhecimento do senso comum é um conhecimento baseado em opiniões pessoais, em valores pessoais, em questões que não podem ser respondidas de modo seguindo uma sistematização e um processo investigativo com base na ciência. Então, assim, diferente disso, a gente tem o conhecimento científico, que é um procedimento racional de investigação de um problema de pesquisa, que visa proporcionar respostas, que são passíveis de serem verificadas por outras pessoas em outros momentos da história, caso essas pessoas decidam seguir os procedimentos que foram relatados na etapa final dessa investigação, que é na etapa do trabalho pronto, quando o artigo já está finalizado. Então, o método científico, ele é um método que envolve inúmeras fases, iniciando principalmente com a adequada formulação de um problema de pesquisa. A gente vai falar mais à frente, como que a gente formula um problema de pesquisa, mas é importante já deixar claro que essa etapa inicial ela é muito importante para a qualidade do que se vai investigar. Esse problema ele precisa ser um problema que precisa ser expresso de forma clara, de forma objetiva e que precisa, obviamente, ser factível. Ele precisa ser um problema de fácil resolução no tempo que vocês têm para realizarem essa pesquisa. Bom, então a etapa inicial é formular um problema que vai nortear vocês aí para pensar em hipóteses, que vai ajudar vocês a definirem a metodologia do trabalho de vocês, vai indicar quais são os objetivos que vocês visam alcançar com o empreendimento dessa pesquisa, e ele finaliza, ele fecha, quando vocês comunicam os resultados desse empreendimento investigativo na forma do trabalho escrito. E aí esse trabalho escrito ele pode se dar das mais variadas formas, uma monografia, um artigo científico, uma dissertação, uma tese de doutorado, mas no caso de vocês, a gente vai exigir que vocês nos apresentem no formato de um artigo científico. Bom, dando continuidade, então, como eu vinha dizendo para vocês, o conhecimento científico, ele possui algumas particularidades, que é justamente o que o diferencia do conhecimento dito comum, do senso comum. Bom, a primeira característica que define um conhecimento científico é que ele precisa ser factual, ou seja, ele precisa ser relativo a fatos, fatos reais. E também ele é um conhecimento contingente, ou seja, ele diz respeito a determinada situação ou uma determinada localidade, a um determinado tempo histórico. Ele não é sempre um conhecimento unívoco no tempo e no espaço, Ele precisa aí ser passível de modificações, de contestações. Todo conhecimento científico ele pode ser refutado ou confirmado.
Então, isso significa dizer que essa característica, né, que ele possui é uma característica de um conhecimento contingente. Além disso, o conhecimento científico ele precisa ser passível de ser sistematizado, né? Como eu venho dizendo aqui desde o começo dessa aula, ele precisa caber dentro dessa lógica aí sequenciada dos procedimentos adotados pelo pesquisador. Então, todo método científico ele tem etapas e ele precisa, né, para ser considerado científico, caber dentro dessas margens. Então, um conhecimento só pode ser científico se ele for passível de ser transformado num problema de pesquisa, se com uma metodologia adequada a gente conseguir investigá-lo, se a gente consegue chegar a resultados que são factíveis, né, e que podem ser refutados ou podem ser confirmados por outros autores num outro momento histórico. E isso significa também que ele é passível de verificação. Então, vamos supor que eu faço uma pesquisa aqui em 2023 para avaliar, né, os efeitos da Covid-19 nos processos de ensino-aprendizagem de alunos em idade pré-escolar ou idade escolar, né, idade ali, alunos que estão sendo alfabetizados. Então, em 2023, o resultado que possivelmente eu vou encontrar nessa pesquisa não vai ser, muito provavelmente, o mesmo resultado que um autor ou que um pesquisador lá em 2030 vai encontrar, né? Isso significa dizer que o conhecimento científico ele acompanha as transformações da sociedade, né? Então, se ele ficasse sempre parado no mesmo ponto, isso não seria fazer ciência, né? É mais parecido como um conhecimento do senso comum, que são aquelas opiniões das quais a gente não abre mão, aquelas opiniões que a gente carrega aí, né, como valores pessoais e que muitas vezes são imutáveis. Por ser um conhecimento que acompanha as transformações do mundo, né, que não é unívoco no tempo, né, e que pode ser refutado por outros pesquisadores, a gente diz que o conhecimento científico ele é um conhecimento falível, né, ele precisa ser passível, né, de falhar em algum momento ou de serem encontradas novas constatações sobre aquele problema de pesquisa, mas ao mesmo tempo ele é um conhecimento que é aproximadamente exato. Então a gente sempre, quando define um tema de pesquisa e parte de um problema, a gente está se aproximando, né, de uma resposta, mas a gente não pode tratar essa resposta como uma resposta, né, assim, exata, precisa e imutável sobre aquele problema. Bom, sobre o artigo científico, que é o trabalho que vai ser exigido de vocês, ele vem como um produto final, ou seja, escrever o artigo científico é a última etapa desse processo de fazer pesquisa. Então, primeiro vocês vão escolher um tema com o qual vocês tenham afinidade, vocês vão desenvolver uma intimidade com esse tema, né? Assim, vão escolher aí quais são os rumos de pesquisa, como vocês querem pesquisar esse tema, como vocês querem se aproximar desse problema que está definido. E aí, depois de todas essas etapas, quando vocês já tiverem chegado a algum resultado, quando vocês vão partir para a etapa da comunicação, que vocês de fato vão escrever esse trabalho, né, seguindo aí todos os elementos que são exigidos pré-textualmente, os elementos textuais e pós-textuais, organizando aí, seguindo, obviamente, as normas ABNT, para que vocês consigam comunicar o processo de investigação sobre o problema que foi, né, definido lá no início, como ponto de partida da pesquisa de vocês. Então, a linguagem nessa etapa aí de comunicação precisa ser uma linguagem clara, uma linguagem científica, né, que não está baseada apenas em opiniões pessoais e que precisa, óbvio, seguir essas normas que estão colocadas pela comunidade científica. A pesquisa ela pode seguir alguns delineamentos, alguns tipos de abordagem, alguns procedimentos que variam de acordo com os objetivos dessa pesquisa e, claro, com o problema que foi traçado lá no início. Então, se eu preciso definir como eu quero me aproximar do tema que eu defini, eu também preciso definir a forma como eu vou fazer isso, o caminho, porque eles são os mais variados possíveis. O mesmo tema, um mesmo problema de pesquisa pode ser investigado por diferentes autores através de diferentes métodos de pesquisa.
Então, eu posso investigar, né, como a Covid-19 impactou o processo de aprendizagem de alunos que estão sendo alfabetizados, fazendo um levantamento quantitativo para saber, né, dentro da minha amostra, quantos alunos ou qual o percentual de alunos que foi prejudicado, né, como efeito aí das consequências da Covid-19. Isso seria uma pesquisa quantitativa, quando eu quero olhar o problema ali de modo pensando em números, ou eu posso investigar fazendo um estudo de caso, entendendo a opinião das pessoas e vendo o caso dessas pessoas, né, sem considerar a questão da quantidade de pessoas afetadas por esse problema, mas focando, né, num método quantitativo, como isso acontece, que seria algo mais descritivo, descrever como a Covid-19 afetou a alfabetização de alunos de determinada escola ou de determinada população numa cidade ou num contexto específico, tá? Então, assim, não existe certo e errado aqui quando a gente pensa no tipo de pesquisa, mas existe sempre a pesquisa mais adequada aos interesses do pesquisador. Então, o problema precisa estar claro, o tema precisa estar claro, os objetivos precisam estar claros para que o pesquisador consiga encontrar o tipo de pesquisa mais adequado para a proposta investigativa que ele está trilhando, né? Bom, então aqui um mapa conceitual, né, uma forma, uma imagem que ajuda a gente a pensar aí essas etapas da pesquisa científica, né? Então a gente sempre vai partir da etapa inicial, que é o planejamento. No planejamento a gente precisa traçar um projeto de pesquisa, que é um trabalho prévio, é como se fosse um rascunho, né, um mapa que leva o pesquisador a de fato conseguir fazer aquela investigação dentro do que ele pressupõe que são os procedimentos adequados para investigar o problema de pesquisa. A etapa que é a etapa da pesquisa em si, que é o momento de executar, de colocar em ação o projeto que foi traçado anteriormente. Isso é o que de fato vai gerar consistência para a escrita de um trabalho, né, de um artigo científico. E a última etapa é a etapa da comunicação, que é o momento de você apresentar tudo que você fez, não apenas os resultados, mas comunicar como você chegou àquele tema, como você pensou os objetivos do teu trabalho, que métodos você utilizou, tanto para investigar como para analisar os dados obtidos e, por fim, óbvio, comunicar os resultados aos quais você chegou nessa investigação. Aprofundando, né, assim, destrinchando um pouco mais aí esse processo das etapas da pesquisa científica, como eu disse para vocês, ela sempre inicia com a formulação adequada de um problema de pesquisa. Esse problema, ele vai ser feito sempre na forma de uma pergunta, porque isso vai deixar mais fácil para vocês delimitarem o tema ou a proposta de trabalho de vocês. Então, a partir do tema, e vejam, né, que o que eu estou dizendo aqui é que tema e problema de pesquisa não são a mesma coisa. Você tem um tema que é algo mais geral, é algo mais amplo, é uma pergunta, né, um problema mais aberto, e a formulação do problema em si é algo mais específico. Então, é como se a gente, a partir do tema, que é mais geral, definisse ali uma pergunta. A gente tem uma queixa a fazer sobre aquele tema, tem algo naquele tema geral que nos incomoda. Então, vamos pensar que a gente quer estudar, por exemplo, o comportamento do consumidor brasileiro em 2023, né? O nosso tema geral é analisar ou avaliar o comportamento desse consumidor, né, numa sociedade capitalista em 2023 aqui no Brasil, numa sociedade ocidental. Para que a gente consiga tornar isso um problema, a gente precisa cruzar algumas variáveis, a gente precisa estabelecer uma relação, né, entre esse problema mais amplo e uma variável mais específica. Então, a gente, para transformar isso num problema, vai ter que esmiuçar um pouquinho mais. Então, eu quero saber, né, se o consumidor brasileiro em 2023
é um consumidor que está mais preocupado em gastar muito ou em gastar pouco, né? Eu quero avaliar como que esse comportamento com relação aos gastos e aos investimentos ele se dá. Então, vejam que eu aprimorei um pouco o meu tema, eu tornei ele mais específico e a partir daí eu vou levantar hipóteses, né? Então, quando eu faço a pergunta para o meu tema, eu consigo já ter uma hipótese A ou B que eu vou traçar um plano de execução, de investigação para tentar confirmar ou para tentar refutar essa hipótese. Então, eu acho que o consumidor brasileiro em 2023... ele está mais tímido, né? Ele está querendo gastar menos, ele está consumindo menos por alguma razão, que eu não sei qual é, eu vou investigar para tentar descobrir. Então, eu tenho essa hipótese de que o consumidor está gastando menos, possivelmente porque a inflação está mais alta, ou possivelmente porque o salário mínimo, né, não está dando conta aí de fazer com que o consumidor tenha esse interesse em gastar mais. Né? Isso é uma hipótese, mas vejam que essa hipótese ela está passível de ser confirmada ou refutada. A qualidade de um conhecimento científico, a qualidade de um trabalho científico não reside, né, na possibilidade da nossa hipótese ser confirmada. Isso não quer dizer que o meu trabalho está correto, né? Ou que se a minha hipótese inicial for refutada, que a minha pesquisa está toda errada. Não, a pesquisa é justamente para isso, né? Como eu disse no início, ela é passível de falhas, né? Ela assume esse risco. E aí, se a nossa hipótese ela for refutada, lá na etapa de comunicação dos resultados, a gente vai compartilhar isso e, inclusive, vai levantar novas hipóteses, novas possibilidades de teoria para tentar dar conta dessa hipótese que foi, né, refutada. Bom, depois que a gente construiu as hipóteses, é hora da gente planejar o que vai ser feito e como vai ser feito, né? Operacionalizar aí as variáveis da nossa pesquisa, elaborar quais são os instrumentos para a gente coletar os dados que a gente está se propondo a investigar. No caso de pesquisas que se utilizam aí do método quantitativo e que utilizam testes ou utilizam instrumentos fechados, né, entrevistas estruturadas, é necessário que o pesquisador ele teste isso anteriormente, né, antes de aplicar na amostra dele. Que ele selecione quem são as pessoas que vão participar desse estudo, que seria a etapa de selecionar a amostra. Aí a etapa de colocar a mão na massa, né, que é a etapa seguinte, que é, de fato, agora que eu já sei a minha hipótese, eu tenho um problema claro, eu tenho um problema adequado ao meu tema, eu já testei os instrumentos, eu já sei como eu vou tentar me aproximar, né, dessa investigação, é hora de colocar a mão na massa, é hora de ir para o campo, né, buscar as respostas para o teu problema de pesquisa. Depois que você coletou esses dados, você precisa também ter um método para analisar os dados obtidos. Então, você vai analisar e vai interpretá-los a partir de uma teoria de base, né? Então, você não analisa esses dados pelo senso comum, como a gente já disse, né? A minha opinião acerca desse dado, na realidade, um trabalho científico, ele é aí uma costura, né, da opinião e da construção teórica de vários autores que fazem parte da comunidade científica. Então, não é a opinião pessoal do pesquisador, mas sim em relação ao que já tem construído sobre esse tema por outros autores que vieram antes, né? E aí, depois que você coletou os dados, interpretou, né, com base numa teoria, você, de fato, vai partir para a etapa da comunicação, né, para fechar essa etapa, que é redigir, né, o teu trabalho, redigir o relatório das etapas de pesquisa. Contar aí para a comunidade, para todas as pessoas interessadas, o que você fez, né, sobre aquele tema, ou o que você fez para se chegar à resposta para aquele problema traçado lá no início. Bom, quando eu digo que todo problema ele começa da formulação de uma pergunta, né, eu estou dizendo para vocês que ele necessariamente precisa ser passível de uma solução. Existem problemas que não cabem dentro de uma pesquisa científica, que é, por exemplo, e eu gosto de dizer muito isso, né, com outros alunos em sala de aula, que é assim:
O que é que não é problema científico? Ah, o Vasco ou o Flamengo é o melhor time do Brasil? Não tem como responder essa pergunta, porque essa pergunta ela está suscetível a aspectos muito subjetivos, né? É uma resposta aí que depende da opinião de cada um. Então, quem torce para o Vasco não vai abrir mão de dizer que o Vasco é o melhor time do Brasil. Quem torce para o Flamengo também não vai abrir mão de responder essa pesquisa dizendo que o Flamengo é o melhor time do Brasil. Então, quando são problemas que estão baseados, né, em valores pessoais, em opiniões próprias e que são muito subjetivos, isso não cabe, não interessa para a comunidade científica, tá? Então, o trabalho de vocês, ele precisa ser delimitado numa dimensão viável. Então, quanto tempo vocês têm para elaborarem esse trabalho, né? Considerando todas essas etapas que a gente já falou aqui, né? Você precisa ter tempo de ter um projeto de pesquisa, você precisa ter tempo para coletar os dados, você precisa ter tempo suficiente para analisar os dados obtidos e o tempo, que também demanda aí muita energia, né? O tempo para redigir esse trabalho na forma de um artigo científico. Então, se você tem 3, 4, 6 meses para escrever esse trabalho, existem problemas que você deve evitar, porque nitidamente você já consegue perceber que ele não é um problema viável para ser respondido no tempo que você tem à sua disposição, né? Então, antes de você definir o ponto de partida do seu trabalho, na etapa da elaboração do rascunho, que é o projeto de pesquisa, você precisa traçar um cronograma a fim de evitar esses problemas aí, né, com relação ao tempo cronológico, né? Então, a tua ideia pode ser muito boa, o teu tema pode ser muito interessante, mas se você não tiver um tempo suficiente para fazer a coleta desses dados, a investigação desse problema de pesquisa, desse objeto, não adianta você tentar se propor, né, a estudar. Bom, para a gente pensar na etapa da comunicação dos resultados, da comunicação da pesquisa que foi feita, a gente chega agora na etapa de analisar os elementos de um projeto de pesquisa, né? O projeto, que obviamente vai virar aí um artigo, né? Então, o projeto não é só para você ter ali uma ideia do que você vai fazer, mas quando você aprimora o seu projeto de pesquisa, se ele estiver bem feito, ele já pode virar o seu artigo científico, né? Quando você incluir os resultados obtidos. Mas o que é que precisa ter num projeto de pesquisa científica? Quais são os elementos? O primeiro, como todo trabalho, e aí não importa se é artigo, se é tese, se é dissertação, se é monografia, todo trabalho científico inicia com a introdução. Na introdução, você vai fazer um mapeamento geral de apresentação do teu tema, né? Você vai apresentar aí os teus objetivos, o teu problema de pesquisa. Muitos autores já apresentam na introdução a justificativa para o seu trabalho, né? Então, nessa etapa, você vai dar uma visão geral para o leitor desse trabalho, do que é que esse trabalho trata. O que é que essa pesquisa, né, se propôs a fazer. O segundo elemento é o referencial teórico, que são os autores de base ou as teorias que sustentam o teu trabalho, né? Aqui a gente ainda não está falando do método que você adotou, então aqui a gente está falando exatamente assim de uma epistemologia. Qual é o chão teórico que sustenta a construção desse trabalho? Ele está vindo de algum lugar. Então, se eu estou pensando, né, o impacto da Covid-19 no processo de alfabetização, o processo de alfabetização, ele precisa ser escrito, ele precisa ser pensado com base em um referencial teórico. Então, eu preciso ver quem são os autores que pensam o processo de alfabetização de crianças, né, essa etapa do desenvolvimento humano, e o que é esperado nesse processo para sustentar todo o meu trabalho. Depois, a gente vem aí com a questão do método, como eu já disse para vocês, é descrever como esse trabalho foi realizado e como os dados coletados serão ou foram analisados, né? Então, se é uma pesquisa de abordagem qualitativa ou quantitativa, se é uma pesquisa quais foram os instrumentos que foram utilizados? Foi uma entrevista aberta? Foi uma entrevista semi-estruturada? Foi uma entrevista fechada?
Então, no método é descrever todos os passos, todas as etapas que foram realizadas no processo investigativo. Na etapa do cronograma, na etapa do projeto, né, vocês também precisam definir o cronograma, que é um mapa mental organizado ali, delimitado no tempo, para que vocês entendam o que é que vocês precisam fazer, né, etapa por etapa, para conseguirem chegar aos resultados a que o trabalho se destina. Por fim, as referências, que aí já é um elemento pós-textual, mas é um elemento importantíssimo em todo o trabalho. E por fim, os anexos e os apêndices, que também são as etapas da escrita, né, os elementos pós-textuais. A diferença dos apêndices para os anexos é que os apêndices são todos os materiais utilizados pelo autor, né, na metodologia do seu trabalho, que foram elaborados pelo próprio autor. Então, existe uma escala para avaliar o nível aí do processo de alfabetização dessas crianças que eu estou investigando. Só que essa escala foi produzida por mim em parceria com o meu orientador, né? Então, eu coloco essa escala na etapa dos apêndices. Os anexos são todos os materiais que foram utilizados no trabalho, como imagens, figuras, tabelas, né, que não tiverem sido produzidas ou não tiverem sido elaboradas pelo autor, tiverem sido elaboradas por outras pessoas ou encontradas aí na literatura referente ao tema que vocês estão pesquisando, ok?